Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos falar sobre triângulos. A gente está dando continuidade numa série, né? A gente tem uma playlist lá sobre geometria euclidiana plana. E a gente já falou de pontos, retas, círculos e ângulos no nosso último vídeo. E aí você pode perguntar por que não do ângulos, né? Já foi de ângulos para triângulos. Uma boa pergunta, mas eu não tenho uma boa resposta. Então, o que seria um triângulo? A gente vai definir o que é um triângulo, né? Então, dados 3 pontos não colineares, então a gente pode colocar aqui, ó, A, B, C. Dados 3 pontos não colineares, porque se eles forem colineares, estiverem sobre uma mesma reta, não vai formar um triângulo, tá? E aí, os segmentos desses pontos formam um triângulo. No caso aqui, o triângulo ABC. Cada um desses pontos é chamado de vértice. E cada um dos segmentos de reta, AB, BC e CA, é chamado de lado. Tá? E aí uma outra coisa são os ângulos. A gente tem ângulos internos do triângulo e a gente chama esse ângulo aqui, BAC, ABC e ACB. São os ângulos internos do triângulo, certo? E aí a gente tem algumas classificações dos triângulos. A gente pode classificá-los quanto aos lados e aos ângulos serem iguais ou não, essas medidas. Se todos os 3 lados e os 3 ângulos são iguais de um triângulo, então a gente chama ele de um triângulo equilátero. Esse tracinho indica que os lados são iguais. A gente pode ter o caso em que 2 lados são iguais, e esses 2 tracinhos indicam esses 2 lados aqui iguais, e os 2 ângulos da base também vão ser iguais. É um triângulo isósceles. Observe que a gente não diz que o lado que pode ser diferente, a gente chama de base. E aí a gente diz, não é obrigatório que o B seja diferente de L, né? Mas se a gente tem 2 lados, se a gente garante que tem 2 lados iguais, a gente já chama ele de isósceles. Aí você pode notar que, caso B seja igual a L, então se transforma num equilátero. Ou seja, alguns triângulos isósceles, caso B for igual a L, são também triângulos equiláteros. E todos equiláteros são isósceles, porque ele tem pelo menos 2 lados iguais. Mas o contrário não necessariamente, né? Nem todo isósceles vai ser equilátero, só vai ser quando forem iguais. E o último caso é quando todos os lados e todos os ângulos são diferentes. Esse seria o triângulo escaleno. Uma outra classificação dos triângulos pode ser com relação aos ângulos internos dele. Se um triângulo tem todos os seus ângulos internos, vamos dizer, alfa, beta e gama, minúsculo. Se um triângulo tem todos os seus ângulos internos, vamos dizer, alfa, beta e gama, menores do que 90 graus, então ele é um triângulo acutângulo. Todos os seus ângulos são agudos. No caso de um triângulo ter um ângulo igual a 90 graus, a gente chama de um triângulo retângulo. E o último cenário em que um triângulo tenha um ângulo maior do que 90 graus, esse ângulozinho alfa aqui, a gente chama de um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso, maior que 90 graus, certo? Bom, galera, os triângulos também possuem, além dos ângulos internos, né, que a gente usa mais, são mais conhecidos, também possuem ângulos externos. E aí, o que é um ângulo externo? Por exemplo, aqui no vértice A desse triângulo, chegam 2 segmentos de reta. Um ângulo externo, a gente vai prolongar um dos segmentos que chegam aqui, vamos supor esse, e esse ângulo externo vai ser o ângulo entre o prolongamento de um dos lados até chegar no outro lado. Beleza? Esse X. Se a gente chama o ângulo interno aqui de alfa,
A gente consegue ver, né, como a gente prolongou aqui um lado, esse CA, prolongando esse segmento CA, né, para uma semi-reta, digamos, com origem C. Como aqui é um segmento de reta, a gente percebe que alfa mais x é igual a 180. É um ângulo raso aqui, né? E alfa mais x são suplementares. Ou seja, o ângulo externo de um triângulo somado com seu ângulo interno adjacente forma um ângulo raso, dá igual a 180. E aí você também pode perguntar, mas a gente chegam 2 segmentos de retas, né, no vértice, no ponto A. Como eu vou escolher qual segmento eu vou prolongar para achar esse ângulo externo, né? E vamos lá, a gente pode pensar aqui, né? A gente pode ver, eu tinha prolongado para encontrar o x, eu prolonguei CA, né, para dizer que é o ângulo externo. Vou até escrever aqui. O ângulo externo. E se a gente tivesse prolongado o segmento BA, aí qual seria o x aqui, né? Seria o ângulo que está entre o prolongamento o prolongamento de um dos lados e que vai até o outro lado. Então eu vou tirar esse A daqui e vou pôr ele aqui. O ângulo x aqui seria esse cara aqui, tá? O ângulo externo se a gente prolongasse. E aí, observe, a gente já teve um vídeo lá falando sobre ângulos e a gente mostrou lá que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então aqui eu poderia ter chamado de x', né? Só que aí observe que x e x' são OPV, ângulos opostos pelo vértice. Logo, x é igual a x'. Ou seja, tanto faz qual é o segmento de reta, né, qual é o lado do triângulo que está chegando naquele vértice que você vai prolongar para achar o ângulo externo, porque os dois vão ser iguais, certo? Então é isso, galera. Por hoje, trazendo definições, né? Depois vou trazendo mais probleminhas. No último vídeo teve bastante conta, nesse aqui trouxe mais definições, e no próximo a gente volta para as continhas, beleza? Gostou? Curte, compartilha, deixa algum comentário, deixa aqui alguma coisa que você não sabia. E também a ideia de estar trazendo, todo mundo já ouviu falar de triângulo, sabe o que é um triângulo. Mas a gente vai trazendo definições com rigor matemático que vai ajudando a gente depois também, tá? É isso, valeu, falou!